galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E hoje a gente vai trabalhar um aulão voltado para o Banco do Brasil. Você que está aí, ó, de olho nessa vaga, não pode perder este aulão. Você já deve ter se preparado no seu cursinho presencial ou conosco aqui no LAC, no curso de teoria. E estava só ansioso esperando para poder ver como é que isso funciona na prática. Quero fazer uma prova, Sidney. Ou você caiu, né, de paraquedas, estava olhando aí na internet e visualizou. Não chegou a fazer o curso conosco, mas teve a oportunidade de visualizar o aulão de véspera. Ou então já estava se preparando há algum tempo, já era até nosso aluno, mas só queria fazer o aulão de véspera. Pois bem, chegou a hora. Então o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos fazer uma prova com diversas questões para que você possa entender a dinâmica da banca, a dinâmica da prova do Banco do Brasil. Então, olha só, de cara, o que eu vou te dizer? Eu sempre falo isso para todos os meus alunos. A prova da nossa banca específica costuma trabalhar de 2 a 3 textos por prova. Só que eu estou dizendo que é um costume. Às vezes a gente diz que uma banca determinada vai trabalhar 1, 2, 3 textos. Chega no dia, o camarada trabalha 10, 16 textos. Pô, e aí você vai falar, caraca, Sidney, você não falou para mim que trabalhava apenas 2 textos? Beleza. Só que é o seguinte, eu estou falando que tem o hábito. Se no dia lá der uma loucura neles, mas não tem problema. Normalmente, provas do Banco do Brasil têm a mesma estrutura sempre. Então é por isso que é sempre bom realizar as provas anteriores. E com esse intuito, nós vamos fazer aqui agora questões de provas anteriores. Então vem comigo, a gente vai cair para dentro de um texto. E como eu sempre digo para o meu aluno, quando você pega o texto de língua portuguesa ou qualquer outro texto da sua prova, você de cara tem que fazer uma leitura. Ah, Sidney, eu ouvi dizer que eu não preciso fazer leitura do texto porque há questões que eu consigo resolver sem o texto. Realmente, há questões que você consegue resolver sem o texto. Mas se você pega uma questão que exija o texto, como é que você vai respondê-la sem ter lido o texto? Não tem como. Então, o ideal é que você faça uma leitura en passant para saber do que se trata esse texto. E aí depois o que você vai fazer? Você vai para o comando da questão para ver se é uma questão gramatical ou se é uma questão voltada para o texto. Se a questão é voltada para o texto, você vai descobrir se a questão é de compreensão ou se a questão é de interpretação. Você que é meu aluno já está esperto nessa batida. Quando a questão é de compreensão, ela te joga para dentro do texto. O comando dela será segundo texto, de acordo com o texto, segundo linha tal, segundo termo tal, segundo parágrafo tal. Então é tua obrigação acertar essa questão. O que você vai fazer? Você vai voltar ao texto e vai sublinhar tudo aquilo que está pedindo. Então se está pedindo para você ir lá na linha 3, meu parceiro, não fique com preguiça, vá lá na linha 3 e sublinhe. Linha 10, vá lá e sublinhe. Tua prova de língua portuguesa deve ser toda rabiscada. Agora, se a questão é de interpretação, ela vai um pouquinho além do texto. Vai exigir um conhecimento de mundo maior, mas para nossa sorte, a nossa prova não exige um conhecimento de mundo tão vasto assim não. Então, como é que vai ser o comando dessa questão? Antes, na questão de compreensão, era segundo o texto, de acordo com o texto. Agora é infere-se que, deduz-se que, interpreta-se que, conclui-se que e por aí vai. Então, de cara, eu tenho de entender o que é o comando da questão. E a ideal leitura desse texto é que ela seja feita em voz alta. Ah, Sidney, mas vão me expulsar da sala. Você não precisa ler para atrapalhar quem está lá dentro da sala. Basta que você escute o som da sua voz. Com que intuito eu estou dizendo isso? Para que você possa ler mais devagar e prestar atenção nas pausas e nas entonações do texto, tranquilo? Então vamos lá, vou começar a fazer a leitura aqui na íntegra, depois a gente vai para o comando da questão. Não vou fazer nenhuma atividade voltada para o texto agora, porque o intuito é realizar a prova e não trabalhar em cima de interpretações a esmo aqui no texto, tá? Então vem aqui comigo, ó. A economia do Nordeste beneficiou-se principalmente de um modelo econômico que priorizou a demanda.
A expansão dos programas sociais e, sobretudo, o aumento do salário mínimo tiveram sobre a região um impacto bem maior do que no restante do país. A economista Tânia Bacelar, da Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, lembra que metade das famílias que ganham um salário mínimo se encontra no Nordeste. A população nordestina também absorve 55% do orçamento destinado ao Bolsa Família. Pela estrutura de renda da região, mais baixa que no restante do país, o efeito das políticas que mexeram com a renda foi maior aqui. O aumento dessas receitas impulsionou o consumo e atraiu investimentos, especialmente dos grandes grupos de alimentos, bebidas, varejistas e distribuição de alimentos. Então, vamos continuar. Investimentos em infraestrutura, como a duplicação da BR-111, a transposição do Rio São Francisco e a construção da ferrovia transnordestina, injetaram bilhões na economia e ajudaram a dinamizar a construção civil, assim como investimentos da Petrobras, que asseguraram à indústria naval a demanda necessária para voltar a investir depois de mais de uma década sem produzir um único navio. A interiorização das universidades federais e a criação de novos institutos tecnológicos também mudam a cara do Nordeste, especialmente nas cidades médias. É o caso de Caruaru, um dos municípios que mais crescem na região. Nos últimos anos, a Princesa do Agreste, mais conhecida por suas confecções e pelas feiras que movimentam milhões de reais, atraiu estudantes e professores de todos os lugares e observou uma profunda transformação em seus hábitos. A outra face do Novo Nordeste está no campo. Nas áreas de cerrado, como no oeste da Bahia e no sul do Maranhão, o agronegócio avança e transforma chapadões em imensas propriedades produtoras de soja. No semiárido, onde as condições são bem menos favoráveis, o aumento dos recursos destinados a financiar a agricultura familiar e o empreendedorismo dos pequenos ajudam a mudar a vida das pessoas. É o que se observa em Picos, polo produtor de mel e caju no sertão do Piauí. Então vem aqui comigo, gente. Olha o comando da questão. De acordo com o texto. Então, se é de acordo com o texto, a questão é de compreensão. Muita gente poderia dizer o seguinte, é uma questão de interpretação. Se a gente pegar num sentido maior, beleza, é uma questão voltada para o texto, é uma questão de interpretação. Mas se ela diz que é de acordo com o texto, se liga, meu aluno, é questão que está voltada para dentro do texto. Então, está ali. Muitas das vezes é um Ctrl+C, Ctrl+V, é um copia e cola. Então, se o camarada está dizendo que é de acordo com o texto, eu sei que esta questão é uma questão de compreensão. Então, vamos lá. De acordo com o texto, o aumento da demanda no Nordeste se deu principalmente. E aí se liga. É um hábito da prova do Banco do Brasil trabalhar essas questões voltadas para o texto seguindo a sequência do próprio texto. Então, é muito comum que a primeira questão trabalhe algo que esteja no primeiro parágrafo. Então, olha todas essas opções aqui. Eu tenho em consequência dos recursos, em razão do estabelecimento, pela transformação de áreas, pelas mudanças ocorridas, devido ao fato de não sei o que lá. Está tudo aqui, beleza. Mas olha só, olha o comando. Ele quer saber o que o aumento da demanda no Nordeste se deu principalmente. Ou seja, este aumento se deu pelo quê? O que aconteceu? Qual foi a consequência? Qual foi o fato? Então, vamos lá. Olha o que está lá no teu primeiro
primeiro parágrafo. A economia do Nordeste beneficiou-se principalmente, olha aqui, olha como é que o comando, gente, facilita a nossa vida. Se você seguir estas dicas, pode ter certeza, no dia vai dar tudo certo. Então, olha só, ele colocou um principalmente que está lá no comando da nossa questão. Olha aí, ó, vou fazer questão de mostrar para você, ó. De acordo com o texto, o aumento da demanda no Nordeste se deu principalmente. Então, ó, o aumento da demanda no Nordeste se deu principalmente. Então, vem aqui comigo, ó. A economia no Nordeste beneficiou-se principalmente de um modelo econômico que priorizou a demanda, a expansão dos programas sociais e, sobretudo, o aumento do salário mínimo tiveram sobre a região um impacto bem maior do que no restante do país. Beleza, tranquilo. Então, vem aqui comigo. Observa essa primeira alternativa. Em consequência dos recursos trazidos pelos programas sociais e pelo aumento do salário mínimo. É exatamente o que está lá no nosso primeiro parágrafo. O fato de trazerem os programas sociais fez com que isso acarretasse um aumento, porque lá no iniciozinho, olha o que ele diz. A economia, ela se beneficiou pelo modelo econômico que priorizou a demanda. E olha só, a expansão dos programas sociais e, sobretudo, o aumento do salário mínimo tiveram sobre a região um impacto bem maior do que no restante do país. Afinal de contas, lá é um local em que a distribuição de renda é menor do que no resto do país, então a política social e o aumento do salário mínimo foi extremamente significativo. Então, sem sombra de dúvidas, a resposta aqui a gente já bate, está na letra A. Se a gente observar as outras estruturas, olha o que vai acontecer. Em razão do estabelecimento na região de diversos distribuidores de alimentos e de bebidas, em que tem a ver essa questão do aumento da demanda no Nordeste? Em nada. Se você pegar, ó, pela transformação de áreas antes pouco aproveitadas em produtoras de grãos como a soja, também não é jogado para esse aspecto. Letra D, pelas mudanças ocorridas em cidades médias que se tornaram polos de desenvolvimento tecnológico. Opa, em nada tem a ver com isso daqui, com a questão dessa demanda também. E aqui, ó, devido ao fato de que a maior parte da população nordestina recebe apenas o salário mínimo. Caramba! Aqui está falando do aumento da demanda. O que é esse aumento da demanda? Por que ele ocorreu? O que aconteceu? Aí o camarada vem e diz que é o fato de ser um salário mínimo. Devido ao fato de que a maior parte da população nordestina recebe apenas o salário mínimo. Caramba, isso não é um fator direto para o processo. Então, vocês perceberam que no texto, se você tivesse feito uma leitura atenta, você já conseguiria resolver a questão. Então, questão 1 aí, sem sombra de dúvidas, resposta letra A. Agora vamos para a questão 2. Olá, meus amigos, minhas amigas, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Então acesse nosso site lacconcurso.com.br. Lá nós preparamos um super curso online de aulão de véspera para este concurso. Pelos nossos cálculos e estatística, nós queremos atender no mínimo 50% das questões nesse aulão de véspera. Sabe por quê? Porque nós temos aí uma grande experiência em concursos públicos, nós temos aí uma experiência muito maior ainda em carreiras bancárias e pode ter certeza que lá no nosso site é o melhor curso de carreiras bancárias do Brasil. Professor, quanto custa? Você não vai nem acreditar, apenas R$60, R$2 por dia, 30 dias de acesso, você vai ter o nosso super aulão de véspera. E vou repetir para você não esquecer. Pela nossa estatística, nós estamos aí prevendo que 50% da prova esteja contemplado no aulão de véspera, que você vai dar gargalhada lá no dia da prova, no dia 15 de março. Tá certo, meus amigos? Espero você no nosso super aulão de véspera do LAC Concursos. Tchau, tchau.
Uniclac.